A cura, minha irmã, para as nossas dores, começa quando nós aprendemos a não esconder de Deus aquilo que Ele mesmo já sabe que nós estamos sentindo. Bem-vinda a mais uma mensagem, minha irmã. E eu já quero começar com uma pergunta. Você já se sentiu cansada? Alguns motivos de oração, você simplesmente deixou de orar porque orou por tanto tempo que na sua mente, na sua mentalidade humana, você acha que isso não vai acontecer? Fica comigo, porque esse vídeo é para você. Hoje nós vamos aprender sobre a vida de Ana e tudo aquilo que ela apresentou aos pés do Senhor. E você sabe, Samuel, filho de Ana, um dos maiores profetas naquela nação para aquele tempo. Minha irmã, há um ponto na vida de Ana que é uma grande lição para nós hoje. Nós vivemos em um mundo onde a gente tem tanta comunicação, nós podemos falar com tantas pessoas, só que muitas vezes não são essas pessoas que vai resolver a situação que nós estamos vivendo. Ana escolheu os pés do Senhor e isso traz para nós uma verdade, minha irmã. Seja qual for a dor que você está sentindo nesse momento, seja qual for o desafio que tem te afrontado, é aos pés do Senhor que você vai obter a vitória. Ana, imagine aquela situação, vamos viajar um pouco aqui na Bíblia e entender. Ana casada, não conseguia dar filhos para o seu marido, Eucana, que também era casado e tinha uma esposa chamada Penina, e Penina, ano a ano, dava filhos a este homem. E Ana muitas vezes chorava. Ana se sentia humilhada, porque naquele tempo, minha irmã, não dar filhos ao seu marido era um motivo de humilhação. E Ana se sentia humilhada. E todos os anos eles seguiam para a festa de Siló. E ali, aquele contexto, ela se sentia ainda com uma dor muito maior, porque Eucana ia com todos os filhos e Penina. E ela não tinha um filho com o seu marido, que tanto a amava. Irmãs, perceba algo na história de Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, nos traz um contexto onde explica que Ana chorava compulsivamente, angustiada, chegou a ser confundida com uma mulher embriagada. Perceba algo. Minha irmã, ela não fingiu estar bem. Ana, ela foi aos pés do Senhor, apresentando a sua dor. Ela foi sincera, ela foi verdadeira. O Senhor se agrada da nossa sinceridade. O Senhor se agrada da nossa verdade. A cura, minha irmã, para as nossas dores, começa quando nós aprendemos a não esconder de Deus aquilo que Ele mesmo já sabe que nós estamos sentindo. Nós não podemos esconder nada do Senhor. Ele é onisciente. E muitas vezes as nossas orações não chegam tão reais ao Senhor. E a minha pergunta é: como que nós seremos curadas se nós não identificamos a ferida? O primeiro passo que Ana teve para que ela pudesse ser curada pelo Senhor foi reconhecer a sua dor e que não estava nada bem. Por mais que Eucana dizia que ele era melhor do que muitos filhos, no seu íntimo ela sentia o desejo de ser mãe. Mas existe algo ainda mais profundo na história de Ana. Ela não apenas orou, mas ela decidiu que a amargura dela não tomasse conta. Ela não se deixou levar por reclamações. Ela tinha motivos, minhas irmãs, de ser amarga, de ter aquela dor, de sofrer. Ela tinha motivos, mas ela escolheu permanecer sensível a Deus. Ela escolheu confiar em Deus. Minhas irmãs, muitas mulheres feridas costumam reagir a algumas situações, dizendo assim, há um discurso hoje assim, eu sou assim porque os meus pais fizeram isso comigo. Isso é reagir àquela situação. O que nós precisamos, minhas irmãs, é aprender a sermos mulheres curadas, olhar para o passado e saber que aquilo foi o que nos trouxe até aqui.
e olhar e perdoar, entender que aquela ferida deve se tornar uma cicatriz. Kelly, e por que uma cicatriz? Porque pessoas curadas, minha irmã, oferecem cura para o outro. O testemunho daquilo que o Senhor já fez na minha vida, na sua vida, pode ser hoje uma resposta para alguém que está aí do seu lado. A dor, minha irmã, não destrói uma mulher. O que destrói uma mulher é permitir que a dor se torne uma amargura contínua. Não permita, irmã, que a dor, que a espera endureça o seu coração. Minha irmã, o favor de Deus não está apenas ligado em realizar os nossos sonhos. O favor de Deus está totalmente alinhado em cumprir propósitos. Ele realizou o sonho de Ana e cumpriu o propósito de Deus, que era um profeta. E a pergunta que essa mensagem nos confronta é que nós visitemos aquilo que nós estamos colocando aos pés do Senhor. O desejo é para o nosso bel prazer, para aquilo que nos satisfaz, para massagear o nosso ego, ou é para que a glória de Deus seja estabelecida, para apontar que é o Senhor que faz todas as coisas na minha vida e na sua vida, minha irmã. Minha irmã, o favor de Deus não está em realizar os nossos sonhos apenas, mas o favor e a graça de Deus está em cumprir propósito. E vamos orar hoje. Hoje, aí você no seu íntimo, pergunte: Senhor, isso que eu tenho orado é para glorificar o seu nome? Essa é uma pergunta, irmã, que o Senhor vai mudar. Se não for para glorificar o nome dele, o Senhor vai começar a ajustar as nossas orações. Por isso que a Bíblia nos diz que o Espírito Santo que habita em nós, ele nos conduz a uma verdadeira oração. Então ore isso, entregue esse seu pedido ao Senhor. E outro ponto, minha irmã, que nós precisamos aprender com Ana, é que Ana, uma vez que o profeta disse a ela que o desejo dela seria concedido, minha irmã, Ana voltou e a Bíblia relata que o rosto dela já não era o mesmo. E por que que isso aconteceu? Porque Samuel não estava ali, ela não estava gerando, mas ela decidiu acreditar. E isso, minha irmã, faz toda a diferença na nossa vida. Se Deus te deu uma promessa, irmã, a Bíblia é clara, ela nos diz: Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir. A pergunta é: como nós estamos avançando para o cumprimento dessa promessa? Ana acreditou, Ana mudou, Ana agiu com alegria, como se Samuel, se o bebê que o Senhor prometeu já estivesse ali. E isso muda tudo, minha irmã. A fé verdadeira, minha irmã, nos muda antes de chegarmos a viver a promessa. Kelly, o que você quer dizer com isso? Que quando nós temos uma fé verdadeira, nós começamos a agir como se aquilo que nós pedimos já está em nossas mãos. Existem promessas que nós precisamos abraçá-las, acreditar antes que elas se materializem, para que a nossa fé seja ainda maior. Minhas irmãs, e agora chegamos a uma lição que pode mudar tudo na nossa vida, pela geração que nós estamos vivendo. Ana, ela acreditou e ela decidiu esperar a sua promessa no tempo do Senhor. Ana, ela aprendeu a esperar em Deus. Nós vivemos uma geração que é a geração da rapidez, que nós recebemos uma palavra hoje e achamos que amanhã já viveremos. Nós vivemos a velocidade da aceleração, mas nós não podemos esquecer que Deus, Ele tem os processos e os meios e o tempo dEle. É este o tempo de Deus. Samuel, ele não nasceu no dia seguinte. Houve uma espera. Minhas irmãs, quando parece que Deus está demorando, é porque a promessa que virá é muito maior daquilo que nós pedimos ou até mesmo imaginamos. E algo incrível na vida de Ana, e eu agora estou finalizando, é que Ana, depois de receber a sua promessa, ela voltou para agradecer. A Bíblia nos conta que ela volta depois que Samuel nasceu para agradecer a Deus. Ela adorou, ela reconheceu, ela honrou. Muitas vezes nós lembramos de Deus no tempo da crise e quando nós recebemos a bênção, simplesmente deixamos de lá agradecer.
E isso, minha irmã, não pode fazer parte da nossa vida, porque o Senhor se alegra quando nós honramos a Ele. Mulheres maduras não pedem apenas os milagres, minhas irmãs, elas constroem altares de gratidão. Nós precisamos ter um coração grato. E minha irmã, se você deseja fortalecer a sua vida de oração, agora nós fizemos um review na vida de Ana, nós aprendemos tanto como uma fé pode mudar os cenários. E se você deseja ter uma vida de oração, crescer espiritualmente, inscreva no canal. Eu quero te ver todas as semanas aqui, para que nós possamos juntas crescer em maturidade e entender que uma fé intencional é uma fé que agradece, é uma fé que busca, é uma fé que honra, é uma fé que apresenta ao Senhor todos os dias aquilo que tem nos constrangido, aquilo que tem nos angustiado. Hoje, nós aprendemos tantas coisas com a vida de Ana. Aprendemos que o melhor lugar para entregar os nossos pedidos são aos pés do Senhor. Aprendemos que nós precisamos chegar ao Senhor da maneira que estamos. Aprendemos que quando nós recebemos a bênção, nós precisamos entender que voltar e agradecer, construir altar, faz parte de uma mulher madura. Aprendemos também, irmãs, que nós precisamos visitar o nosso coração e sondar para ver se aquilo que nós estamos desejando ardentemente glorifica o nome do Senhor. Tudo isso com a vida de Ana. E que essa mensagem venha transformar os nossos corações. Que não seja apenas um vídeo, mas que seja algo que transforme as nossas vidas e o nível da nossa fé. Que nós aprendamos a esperar em Deus e acreditar que Ele faz coisas infinitamente maiores do que pedimos ou pensamos. Vamos orar, minha irmã? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar. Nós queremos ter um coração, Senhor, rendido a Ti, oferecer a Ti tudo aquilo que nos angustia, apresentar a Ti, crer que o Senhor pode fazer coisas muito maiores do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, nos dê um coração que saiba esperar, que saiba confiar, que saiba crer, mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis. Eu declaro isso sobre cada família aqui assistindo a esse vídeo, que seja tomado por uma fé ainda maior, em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, eu quero te ver na próxima semana. Se você não é inscrita, não deixe de se inscrever. E se quer abençoar alguém, se quer fortalecer a fé de alguém, minha irmã, se comprometa com alguém, envie essa mensagem e eu te vejo na próxima semana.